Então, nesse exercício, a gente está querendo obter o valor do ganho K para que o erro em regime permanente seja de 8%. Tá? Observe que nesse exemplo, né, ele não diz para a gente qual é a entrada, se é uma entrada rampa, se é uma entrada degrau, né, mas a gente pode deduzir qual é o tipo de erro que está associado a esse sistema, observando o tipo numérico dele. Né? Então, ele possui realimentação unitária, é um caso bem tradicional aí de sistema de controle, então ele é um sistema do tipo zero, né? Ele não tem nenhum integrador, nenhum polo na origem, né? Nenhum integrador. Então, se ele não tem nenhum integrador, a gente vai da entrada degrau unitário. Então, se a gente for associar uma constante de erro, é claro que a gente está falando do nosso KP, ok? Então, vamos ao seguinte, né? Continuando. Erro de 8%, então o erro de infinito, né? Esse nozinho aqui é o nosso E de S, né? Já que a gente tem nele a entrada R de S menos a saída C de S, que é o que está chegando aqui nesse somador. Então, o erro de infinito de 8%, né, equivale a 0,08 em valor absoluto. Se a gente lembrar da expressão do KP, do erro em função do KP, 0,08 tem que ser igual a 1 dividido por 1 mais KP, que é a constante de erro. Isso vai resultar para a gente um KP. Deixa eu só fazer a continha aqui de novo. Então, 0,08. 1 dividido por isso vai te dar 12,5. Subtrair 1 vai dar um KP, então, de 11,5. Então, essa é a constante de erro que a gente está buscando para o nosso sistema. KP é o limite de S tendendo a zero da nossa função de transferência no ramo direto. Né? Então, seria o K, que multiplica S mais 6, dividido por S mais 2, S quadrado mais 10S mais 29. Então, esse é o valor do nosso ganho KP. Como o S vai tender a zero, vai zerar aqui, vai zerar esse S, o S quadrado e o 10S. Vai sobrar dessa nossa expressão, né, que o KP 11,5, que a gente calculou na linha anterior, ele vale K vezes 6, dividido por 2 vezes 29. Então, o ganho que a gente precisa ajustar no nosso sistema, para que o erro seja de 8%, seja de 0,08, ele vale, então, 11,5 vezes 2 vezes 29, dividido por 6. Então, ele vale 111,16. Eu montei uma simulação aqui no Scilab para a gente verificar se esse resultado está correto. Então, eu vou abrir ali o Xcos, foi montada então, uma simulação em diagrama de blocos, e a gente vai, então, fazer uma análise do valor desse erro e também, né, como que o sistema se comporta conforme eu mexa nesse ganho K. Pronto. Então, aqui no Scilab, no Xcos, eu já montei a simulação, tá? Botei ali os parâmetros, como faz essa simulação, como que monta esse sistema. Tem um vídeo sobre isso, né, explicando passo a passo como montar uma simulação dessa forma. A gente está medindo, então, a entrada, degrau unitário, a entrada está indo aqui no nosso MUX, a nossa saída também está entrando no MUX, e o erro, né, veja que eu medi a saída do somador, que é o nosso sinal de erro, tá? Ela também está entrando no multiplexador. O degrau unitário, eu coloquei um tempo de passo de 0,5, que é para ele não começar grudado ali no zero, né? A nossa simulação começa em zero, para a gente ver o degrau sendo aplicado, tá? Então, a gente vai fazer a simulação.
Vamos abrir aqui o gráfico. Então ele está simulando. Aqui ele está marcando o sinal do erro, né? Então veja que o erro começa unitário, né? Vou deixar só ele terminar a simulação para a gente ver como ele parou. Veja, aqui ele já está em regime permanente, olha o erro aqui em 0.08 e permanece nesse patamar, né? Até conforme o tempo passa, não tem mais variação do erro. Se a gente olhar a evolução do erro, né? Aqui em vermelho a gente tem a nossa saída, em verde é o sinal do erro, em preto a entrada. Então estava tudo zerado até 0.5, foi quando aplicou o erro. Quando você aplica a entrada, que ela vai de 0 a 1, né, no tempo muito curto, a tua saída ela não responde imediatamente, né? O sistema dinâmico ele tem um atraso. Então, no exato momento em que você aplica a entrada, o teu erro é unitário, né? O teu erro é 1. Porque você aplica 1 na entrada, tem 0 na saída. A saída começa a responder um pouco depois. Então, começa o teu erro em 1, né? Se a gente pegar 1 menos 0, vai dar 1. Conforme o teu sistema começa a crescer, né, começa a subir, o erro vai, né, diminuindo porque o sinal em vermelho está chegando perto do sinal preto. Né? Lembra que o erro é a curva em preto, que é a entrada, menos a curva em vermelho, que é a saída. Então o teu erro começa a baixar. Quando os dois são iguais, né, o erro é nulo. Esse sistema ele teve aqui um overshoot, né, ele pode ser aproximado então para um sistema de segunda ordem, né, com um ganho suficiente. Já acho que aquele ganho de 111 já é suficiente para o pole zero ter um cancelamento ali, né? Então ele vai subindo, vai ter um overshoot, né? Ultrapassou então o sinal de entrada e o erro está negativo. Né? Quando o erro é negativo, quer dizer que a saída está maior do que a entrada. Aí ele tem uma pequena oscilação, né? E o sistema entra em regime permanente. Tá? Quando o sistema entra em regime permanente, é nesse momento que a gente faz a nossa medida de erro. Tá? Então ele chegou aqui em 0,08, né? O 8%, que é o que a gente estava querendo na nossa saída. Ele dá o pico mais ou menos aqui em 0,8 segundos, né? O tempo de assentamento seria mais ou menos 2 segundos. É claro que tem um delay aqui de 0,5. O que a gente vai fazer agora é brincar um pouco com esse valor do K, trabalhar com o valor do K, aumentando ou diminuindo ele, para ver o efeito dele no nosso erro em regime permanente. Como o K é um fator que multiplica, a gente espera que quanto maior o K, menor o erro. Então vamos começar primeiro com um K pequeno, 2 cliques, vou colocar um K igual a 20. Um ganho bem menor do que a gente esperava, né? Que a gente tinha. O que a gente espera ver com o sinal do erro, né? A gente espera ver que o erro, né, ele aumente, né, que seja um erro maior, já que eu estou diminuindo o meu K. Se a gente voltar aqui na expressão onde foi calculado o nosso ganho de 116, veja que o K é um fator que multiplica, né, a nossa constante Kp. Quanto maior o K, maior o Kp. Quanto maior o Kp, menor o erro. Né? Então, se o Kp vai ter um valor menor, o erro vai ter um valor maior. Como esse sistema aqui é um sistema de segunda ordem, né? Porque quando você coloca o ganho, a tendência é que esse zero no S mais 6, esse polo no S mais 2, ele se simplifique, né? Sobra ali então o sistema de segunda ordem. Quando a gente coloca um ganho, né? Quanto menor o ganho no sistema de segunda ordem, a tendência é que a ultrapassagem percentual diminua, né? Quando o erro for menor, ele vai ficar um pouco mais lento também, né? A gente espera ver essa resposta. Então, vamos fazer a simulação para ver como é que fica a nossa resposta. Tá aqui, os valores estão aumentando, né? Aplicou o degrau, o overshoot foi bem menor, né? Ele aconteceu mais ou menos no 0,8. Tempo de assentamento está um pouquinho menor, né? Antes estava 2 segundos, né? Agora tá perto dos 2 segundos, na verdade, né? E o erro ficou agora em 0,3, né? Então passou de 0,08 para 0,3, um aumento aí bem significativo no nosso erro. Tá? Então, diminuir o ganho, a resposta transitória ficou menos oscilatória, só que o erro subiu. Né? A gente não tem como, nesse momento, né, ajustar o ganho para ter uma resposta transitória que você deseja, né, com overshoot. Quando fala transitório, a gente está falando de overshoot, tempo de assentamento, tá? E o erro em regime permanente. Você não consegue controlar as duas coisas ao mesmo tempo. Nesse momento, só com o ajuste do ganho, você tem que abrir mão de um deles. Ou você melhora o erro, ou você melhora o transitório. Tá? Agora a gente vai subir o erro para... Desculpe, o ganho. A gente estava com 20. 100 a gente já simulou, que é o exercício. Vamos colocar em 200.
para ver a diferença. Então, o que eu espero ver com o ganho 200? Que o sistema fique muito oscilatório, só que o erro, né, fique pequeno, tá? Esse tipo de coisa que a gente espera, então, observar no nosso sistema. Tá aqui, então, ele já está simulando, ó. Olha o overshoot como ultrapassou o 1.2, que era a janela que a gente tinha. Quando ele terminar a simulação, ele se adapta, né? Então, ele deu um overshoot. O tempo de assentamento está mantendo quase o mesmo, né? Na verdade, esse sistema de segunda ordem vai ter o cancelamento ali do polo com zero, quando o ganho for muito grande. E a gente vai ver que se você fizer o equivalente malha fechada e calcular os polos em função do K, você vai ver que o K vai estar mexendo principalmente na parte real do teu polo, que essa parte real está envolvida com o nosso, está relacionado com o nosso tempo de assentamento, né? Lembrar lá da parte de resposta no tempo. Então o erro por o ganho 20 era de 0,3, por ganho 111 era de 0,08, agora com 200 ele está em 0,04. Então, se eu continuar aumentando o erro, né, a gente vai diminuir. Se eu continuar aumentando o ganho, a gente vai diminuir esse valor do erro, o sistema fica mais oscilatório. Só que eu não vou conseguir zerar esse erro, tá? Para eu zerar o erro, eu tenho que fazer o K tender a infinito para que o erro tenda a zero. A única forma de eu zerar o erro para um degrau é se eu adicionar um integrador no meu sistema, tá? Então, o simples ajuste do ganho não é suficiente para zerar o erro. A gente consegue reduzir ele bastante. Se o requisito de um projeto de sistema de controle for um erro pequeno, não necessariamente um erro nulo, né? O ganho já é suficiente aí para ajustar o erro, claro, abrindo mão da resposta transitória, né? Vamos aumentar ainda mais o erro, tá? Para ver o que vai acontecer. Vou colocar o erro em 500, vamos chutar o balde, né? 100, 200, agora 500. Então, o que eu espero? Erro pequeno. Eu não sei quão pequeno vai ser esse erro, mas vai ser menor do que os casos anteriores, né? Vai ser bem menor. A gente já estava com erro 0,04. Overshoot subindo ainda mais, né? Estava em 40%. Só para adiantar vocês, né? Esse sistema ele não chega a ser estável conforme aumente o ganho. Só que ele fica, conforme o ganho aumenta, conforme o ganho tem infinito, ele fica tão oscilatório, né? A parte imaginária vai ficar tão maior do que a parte real, que olhando para a resposta, ele vai ser praticamente um sistema criticamente instável. A gente nem vai conseguir distinguir essa questão dele ser estável ou se ele é criticamente estável, né? Então, o gráfico está sendo traçado. Está mais oscilatório, né? O overshoot subiu ali para cima de 60%. Olha o erro como que já está, né? 0,01, 0,02, né? Reduzimos ainda mais o nosso erro, só que ó, isso aqui, no ponto de vista prático, né, numa aplicação aí prática, 60% de overshoot com essa oscilação já é algo inaceitável, né? É claro que o quanto de overshoot que você admite no sistema depende muito do que você está controlando, né? Mas tem uma regrinha meio empírica lá dos Zigonicals, né, que diz que um overshoot aceitável aí é na casa do 20%. É uma regra empírica, não é uma regra que vale para todo caso, né? Só para a gente ter um ponto de partida para dizer se o sistema está bom ou ruim, né? Então ele está chegando ali em 0,02. O tempo de assentamento, veja que está ficando praticamente o mesmo, né? Ó. Aqui é mais ou menos uns 2 segundos. E eu estou puxando o meu tempo de pico mais para a esquerda, né? Porque nesse momento eu estou aumentando a parte imaginária dos meus polos complexos, tá? Com 500 basicamente já tem o cancelamento de polo com zero. Então, o sistema já é puramente um sistema de segunda ordem, né? Então, se está aumentando somente a parte imaginária, esse 1.6 está vindo cada vez mais para a esquerda. Então é aquilo que eu comentei, né? Ele vai ficar cada vez mais oscilatório. Ele não chega a ser instável, só que se aumenta o ganho, ele fica oscilatório, 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 até que a parte imaginária é muito maior do que a parte real, e a gente já pode considerar ele que é um sistema criticamente estável, né? Mesmo que matematicamente ele não seja, mas é tão oscilatório que vai chegar a ser. E aí, né, botando um extremo grande, vamos colocar 2000 de resposta transitória para ver o efeito disso. Então, simulação em andamento, ele vai... Ó, opa, tá até se perdendo. Bem oscilatório, né? Bem oscilatório. E veja que o tempo de assentamento permanece aqui na casa dos 2 segundos, né? Um pouco mais, um pouco menos, né? E o erro 0,005. Então o erro está praticamente nulo no sistema, né? Está bem oscilatório, praticamente tendendo a
criticamente instável, né? Então, eu espero que esse exercício vocês tenham visto um pouco do efeito do ganho, né? Embora seja um exercício simples, calcule o ganho para tal KP. Né? Só que, às vezes, para atender aquele requisito de erro, você não está olhando para o transitório, né? Você está olhando só para o erro. Né? Então, o sistema vai aumentando o ganho. Né? Nesse caso, ele não ficou instável, mas dependendo do sistema, se você pegar, por exemplo, um sistema com 3 polos e nenhum zero, ele fatalmente vai para instabilidade quando você começa a aumentar um ganho. Né? Então, tomar um certo cuidado, né? Lembrar que erro é um requisito de projeto, o outro é a resposta transitória. Nesse momento, a gente não consegue ajustar erro e resposta transitória ao mesmo tempo, tá? Ou a gente acerta o erro, ou a gente acerta a resposta transitória, porque a gente só está mexendo no ganho K. E ainda existem algumas restrições, né, nesse ganho K. Por exemplo, o erro pode ser ajustado até que o sistema não vá para instabilidade. Nesse caso, ele não vai para instabilidade. Então, o erro vai tender a zero. Em contrapartida, a resposta transitória fica muito oscilatória. Outra restrição desse ajuste do ganho, né, é que o sistema, você pode ajustar o overshoot, mas você não consegue ajustar o tempo de assentamento. Então, você consegue ajustar o fator de amortecimento que está relacionado com o overshoot, mas você não tem domínio sobre o tempo de assentamento. Ou sobre e ainda mais, né, você não tem domínio sobre o erro de estado estacionário. Então, na verdade, a gente já está fazendo o controle de sistema, a gente já está com o sistema de controle, né? A gente já está, por exemplo, ajustando o erro a partir do ganho. Isso já é um sistema de controle, né? Um controle proporcional. Só que tem várias restrições, né? Que aí essas restrições vocês vão aprender a contornar isso lá em controle 2, com o projeto dos compensadores, tá? Mas é interessante sempre fazer essa associação, que a gente está, de fato, com o sistema de controle já, né? Já está fechada a malha, mas aí com as restrições que controle 2 vocês vão contornar. E quando a gente chegar em lugar de raízes, que é um gráfico bem intuitivo de como está se comportando o teu sistema, vocês também vão ver com mais clareza essas restrições aí do transitório ou do erro, tá? Então, em resumo desse exercício, tá? A gente pôde ajustar, então, o ganho para 8%, e dependendo da aplicação, 8% já é um erro bem pequeno, ajustando apenas esse nosso ganho K. E a gente ainda discutiu na simulação, né, qual que é o efeito na resposta transitória da modificação desse ganho, né? Qual que é o efeito disso? Né? Então é esse tipo de discussão que eu espero que vocês tenham, né? Quando forem resolver um problema, ou quando forem trabalhar em algo prático, né? Eu estou mexendo no ganho, mas qual que é a consequência de modificar esse ganho? No nosso caso, né, a modificação do ganho, ok, o erro ficou bom, mas a resposta transitória, né, o tempo de pico, o overshoot, começou a ficar comprometido.